Hoje, dia 13 de julho de 2025, a igreja celebra o 15º domingo do tempo comum. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou, querendo pôr Jesus em dificuldade, e perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, querendo, porém, justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste 15º domingo do tempo comum traz mais uma vez uma pergunta como tema central para a nossa reflexão. Dela se desdobram todos os demais que completam a palavra de Deus deste domingo. Quem é o meu próximo? Para responder a essa pergunta, temos que fazer uma incursão nas 3 leituras e no salmo propostos para o dia de hoje. Porém, a resposta é simples: basta cumprir os mandamentos da lei de Deus. Façamos isso, diz o Evangelho, e saberemos a resposta exata. Alguns podem estar se perguntando, mas não é difícil guardar todos os mandamentos? A primeira leitura diz que não. Diz o livro do Deuteronômio: Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais nem está fora do teu alcance. Porém, para poder vivê-lo, é preciso deixar de lado nosso orgulho, nossas arrogâncias e as preocupações que se apoderam do nosso coração. Depois desta varredura interna, o olhar do nosso coração estará livre para enxergar o nosso próximo nas suas necessidades, pois o nosso próximo nem sempre é aquele que geograficamente está perto de nós, mas aquele que mais precisa de nós. Essa é a recomendação básica da liturgia de hoje. Vejamos o que nos dizem os textos bíblicos propostos para este domingo. A primeira leitura é do livro do Deuteronômio, o livro das leis. As leis de Deus existem para nos apontar o caminho, o reto agir, os procedimentos que nos conduzem a Deus. Observar as leis não era apenas decorá-las no sentido de repetir de cor as fórmulas. Isso era quase impossível, pois na época existiam 613 leis que o bom judeu devia viver. Além disso, não era esse o objetivo das leis, dos mandamentos de Deus, como vemos no Evangelho de hoje. O texto da primeira leitura de hoje diz com clareza que o mais importante é a conversão do coração para Deus e não decorar todos os mandamentos. Até porque havia doutores da lei e fariseus que sabiam de cor todos os mandamentos e nem por isso viviam os mesmos. Sem conversão do coração para Deus, os mandamentos se tornam ineficazes. Assim, o texto é enfático ao dizer que é preciso converter-nos para o Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma.
ou seja, uma verdadeira conversão integral. Isso não é algo difícil nem impossível, está ao nosso alcance. Isso foi dito diante de argumentos que se usavam alegando dificuldade em viver os mandamentos de Deus, como muitos ainda alegam. Só não vive os mandamentos de Deus quem não se esforça para isso, quem não tem um coração convertido, dizem os textos de hoje. Desse modo, o livro do Deuteronômio mostra que a palavra de Deus está bem ao nosso lado, ao alcance da nossa boca e do nosso coração, e cabe a cada um de nós percebê-la para poder vivê-la. Quem diz que ela está no céu ou do outro lado do mar, isto é, longe do seu entendimento, do seu alcance, não se converteu ainda para esta palavra que se revela todos os dias em nossa volta, no rosto do irmão que sofre e na pessoa daqueles que precisam de nós. Enfim, ela está bem ao alcance de nosso coração. Basta ter sensibilidade e amor. Mas o nosso coração só vai alcançá-la se ele for convertido para Deus. Caso contrário, vamos sempre ver essa palavra distante de nós, inatingível ao nosso entendimento, e vamos passar a passos largos da palavra presente no irmão que sofre sem a perceber. Foi o que ocorreu com o sacerdote e o levita da parábola do evangelho de hoje, que encontraram um homem sofrendo, vítima da violência, e não conseguiram enxergar nele o sofrimento de Deus. Assim, a primeira leitura diz claramente quão próxima de nós a palavra de Deus está. Mostra que seus ensinamentos, seus mandamentos estão ao nosso lado, mas se não estivermos convertidos de coração e alma, não vamos entendê-la. O Salmo aponta o caminho da humildade para conseguirmos receber Deus e Sua palavra entre nós. Quando conseguimos enxergar Deus no cotidiano da nossa vida, nosso coração se alegra. É como se uma luz se acendesse dentro de nós. A tomada que acende essa luz tem duas saídas que disponibilizam energia. Elas se chamam humildade e compaixão. Sem esses dois condutores da eletricidade do amor, essa luz não se acende no nosso coração. E não vamos enxergar o rosto de Deus na pessoa do irmão que sofre. Quem não socorre os necessitados mostra que tem um coração mergulhado nas trevas e que carece de conversão. Que possamos rezar sempre como pede o Salmo, pela conversão do nosso coração, para que nunca estejamos insensíveis às necessidades dos nossos irmãos. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses é um hino cristológico. O texto coloca Cristo como centro da nossa vida e de fato ele é. Quem tem Cristo como centro de sua vida ou o vê como caminho, verdade e vida, não passará despercebido ao lado do irmão que sofre. Cristo, a imagem do Deus invisível, nos ensina a ver em nossos irmãos seu rosto sofredor. Com Cristo, por Cristo e em Cristo, o rosto de Deus não pode continuar invisível entre nós. Quem não consegue ver Deus no irmão que sofre mostra que Deus continua invisível na sua vida. O que isso quer nos dizer? Mostra que socorrer os que sofrem deve ser prioridade na nossa vida. Quem vai à missa, mas ao sair da igreja passa perto de alguém que precisa de ajuda e o ignora, mostra que Deus continua invisível em sua vida. Mostra que não comungou com Cristo na missa, embora tenha recebido a comunhão eucarística. Ou então, quem está indo à missa, ao trabalho ou a qualquer outro lugar para um compromisso ou encontrar no caminho uma pessoa cuja vida corre risco, a ignora, dizendo não ter tempo, mostra a invisibilidade de Deus na sua vida. Tudo isso nos indica essa segunda leitura ao mostrar Cristo como imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Ou seja, Cristo deve vir antes de qualquer coisa na nossa vida, e Cristo está onde está um irmão que sofre. Quem não se compadece de um irmão que sofre mostra que não reconhece a Cristo, embora cumpra com todos os preceitos religiosos. Assim, essa segunda leitura também nos prepara para entender o Evangelho de hoje, que fala do desejo supremo do ser humano à salvação. Todos nós queremos ser salvos. Nossa vida neste mundo só tem sentido se formos salvos, se recebemos em herança a vida eterna. Sem ela, tudo perde o sentido. Assim sendo, é preciso fazer todo o esforço para receber a vida eterna, mas para recebê-la, só uma coisa é preciso fazer: amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa inteligência, e amar ao próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, herdaremos a vida eterna. Simples assim? Será mesmo? Percebemos que não. Embora os ensinamentos de Deus nos mostrem o caminho, insistimos em seguir o caminho errado, insistimos em continuar insensíveis aos apelos de Deus e coloca todos os dias diante de nós situações que o revelam.
No Evangelho, um mestre da lei procura Jesus, querendo saber o que ele deveria fazer para receber em herança a vida eterna. É meio estranha essa postura, porque os mestres da lei julgavam saber o que deveriam saber. Por que então ele foi perguntar a Jesus? O Evangelho diz que ele queria pôr Jesus em dificuldade. Embora ele tivesse segundas intenções, esse dado mostra também que esse mestre da lei poderia estar no caminho da conversão. Jesus não lhe dá uma resposta pronta. Aliás, Jesus nunca nos dá nada pronto. Ele aponta o caminho, ele ensina como agir, mas não dá resposta direta. Lembram quando ele ensinou os discípulos a jogarem as redes do lado certo? Talvez eles esperassem que Jesus lhes desse o peixe frito, mas não, Jesus ensinou a pescar. Com o mestre da lei é a mesma coisa. Jesus não responde dizendo faça isso ou faça aquilo, pois sabia a intenção dele. Portanto, questiona como ele lê o que está escrito na lei. Às vezes, nós queremos que Deus faça tudo por nós, que nos dê as coisas prontas, que nos ensine a ler e interpretar Sua palavra, sem nos esforçarmos para isso. Enfim, queremos as coisas mastigadas, prontas, mas isso não é educativo. Quando assim recebemos, nós não crescemos, ou melhor, nós não aprendemos, também não valorizamos. É preciso se esforçar e buscar. Deus faz a parte dele, nós devemos fazer a nossa. Foi assim nesse diálogo de Jesus com o mestre da lei. Jesus indicou a forma como ele deveria agir para receber a vida eterna como herança, mas não deu a resposta pronta. O caminho que Jesus indicou ele já sabia, mas procedia de maneira errada. Nós também sabemos qual é o caminho. E como nós estamos nos comportando nesse caminho? O caminho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sem esse procedimento, somos caminhantes cegos. Amar a Deus sobre todas as coisas é não colocar outra coisa no lugar de Deus, pois mais importante que essa coisa, por mais importante que essa coisa possa parecer, é deixar tudo e todos por causa de Deus. Esse amor a Deus sobre todas as coisas só é completo se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos é querer o bem do próximo, é ajudar o próximo, é socorrê-lo nas suas necessidades, pois se queremos o nosso bem, devemos também querer o bem dos nossos irmãos. É assim que Jesus ilustra seu ensinamento ao mestre da lei, contando a parábola do bom samaritano. Tanto o sacerdote como o levita, ao encontrar uma pessoa sofrendo, não foram sensíveis ao seu sofrimento. Eles tinham algo mais importante para fazer. Eles não enxergaram no sofredor o seu próximo e não o amaram. Eles não viveram os mandamentos de Deus, embora fossem pessoas que diziam saber sobre as leis de Deus. A mesma coisa ocorre com muitos de nós. Dizemos que somos cristãos fervorosos, cumprimos os preceitos religiosos, mas na hora de ajudar alguém que sofre, passamos ao lado dessas pessoas e até mesmo do outro lado. Até o vemos, mas seu sofrimento não toca o nosso coração. Que conversão é essa que não me faz sensível à dor do meu irmão? Cabe pensar nisso a partir da liturgia de hoje. A parábola também traz uma surpresa ainda maior. A terceira pessoa que encontrou o sofredor era um samaritano, ou seja, uma pessoa que não fazia parte do chamado povo eleito. Ele não conhecia nem tinha obrigação de conhecer os mandamentos de Deus, mas o seu comportamento foi uma profunda lição de conhecimento de Deus aos que se diziam conhecedores de tais leis. Ele teve compaixão do sofredor. A compaixão é aquele sentimento divino que faz com que a dor do outro passe ser a minha dor. É sofrer com os que sofrem. Com esse sentimento, ele deixou tudo e cuidou do sofredor. Ele cuidou dele com verdadeiro amor, porque viu naquele homem o seu próximo. Assim, com essa parábola, Jesus mostrou ao mestre da lei quem era o seu próximo. Não eram apenas os iguais a ele, nem eram apenas as pessoas de posse, mas eram todos, sobretudo os que mais necessitam. É isso que ele diz para nós neste domingo. Se nós queremos herdar a vida eterna, não basta ir à missa ou ajudar a paróquia com trabalhos pastorais e com o dízimo. Esses procedimentos são muito importantes, mas por si só não trazem a salvação. Eles precisam vir acompanhados com obras de caridade, resultadas do amor que trazemos no coração e não apenas por obrigação. É, portanto, a atitude de um coração convertido, como pede a primeira leitura de hoje. Somente assim herdaremos o reino do céu. Se passarmos insensíveis ao lado dos irmãos que sofrem, Deus também não nos enxergará no dia da salvação. O sinal que fará
com que Deus nos identifique como seus filhos é o sinal da compaixão para com os que sofrem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Santa Teresinha do Menino Jesus e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço, que você tenha um ótimo domingo.